A paz do Senhor, meus irmãos, é um grande prazer estar novamente aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno e nesta oportunidade tão maravilhosa nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos, lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. E nós vamos falar hoje sobre a lição de número 10. Olha só, já estamos caminhando para o encerramento do primeiro trimestre desse ano de 2020. O tempo passa muito rápido. E nessa lição de número 10, nós vamos estudar o tema Só o Evangelho muda a cultura humana. Então nós vamos avaliar aqui nesta aula uma perspectiva do Evangelho inserido na sociedade e também na sua cultura. Então você que é professor, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, acompanhe esse canal. Então fique atento aí, que eu tenho certeza que Deus tem algo bom para nós, para que a nossa vida possa ser edificada e as nossas aulas que acontecem todos os domingos possam ser abençoadas. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Evangelho e a influência ou o Evangelho e o poder do Evangelho na cultura humana. Lembrando que o significado dessa palavra cultura, ela é um complexo de coisas, né? Que inclui ali conhecimento, inclui a arte, inclui crenças, leis, moralidade, costumes. São hábitos que nós adquirimos, né? Que o ser humano adquire para viver em família, para viver em sociedade. Então, todo ser humano, ele está inserido em alguma cultura. Se você vive, você está inserido em alguma cultura. Porque a cultura, ela é formada pelo ser humano, pelo seu comportamento, pelos seus hábitos, pelas suas crenças, pela sua lei, pela sua forma moral de viver. Tudo isso vai formando uma cultura. Então, é impossível o ser humano viver fora de alguma cultura. Todos os países, nações, não importa o local, não importa a etnia, todos têm a sua cultura ou desenvolve a sua cultura. Então a cultura, ela é formada, nós chegamos a esse princípio, que a cultura ela é formada por conjunto de ideias. Pessoas vivendo em família ou em sociedade e através das suas ideias vão formando a cultura. Outro ponto que nós podemos avaliar são os comportamentos. O comportamento da sociedade vai formando a cultura. Ideias, comportamentos, símbolos importantes, né, que têm valor para a sociedade, alguns símbolos importantes que têm valor para a sociedade, vai formando a cultura. E tudo isso é demonstrado através das nossas práticas dentro da sociedade. E a cultura, ela vai sendo transmitida de geração em geração. Os meus avós, os meus pais me passaram a cultura deles, eu aprendi a sua cultura e eu vou transmitir aquilo que eu aprendi com eles e aprendi no convívio social, eu vou transferir para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante. Os meus filhos vão fazer o mesmo papel de transmitir de geração em geração para que nós possamos ter uma vida em sociedade. Então a cultura, ela está praticamente em todas as áreas da nossa vida. Dentro da organização está a cultura, porque a cultura, ela rege as nossas normas, os nossos padrões, as nossas leis. Por exemplo, no Brasil, nós temos a cultura ou o costume de dirigir. O volante é inserido do lado esquerdo. Né? Em algumas culturas diferentes da nossa, o volante é inserido do lado direito. Então são diferenças culturais. Então pelo convívio, pela ideia, pelas práticas, nós vamos ali nos adequando numa melhor cultura para que nós possamos viver em sociedade, em melhores princípios, em melhores padrões. Então a cultura, ela organiza uma sociedade nos seus padrões, nas suas leis, nas suas regras e normas. A cultura,
ela organiza uma sociedade. A cultura também, ela é muito popular, ela é feita pela ação do ser humano. Por exemplo, a literatura é a ação do homem e a literatura ela domina a cultura do país inserido, né? A arte, a dança, as músicas, tudo isso são padrões culturais que formam ali uma nação, que nos fazem ser conhecidos. Um exemplo muito grande, nós passamos há pouco tempo o carnaval. Então o carnaval é uma cultura de dança, de arte popular brasileira. Então outras nações, outros países, outros povos, eles quando escutam a respeito do carnaval, já fazem um link. Olha, é uma cultura popular brasileira. Então, a cultura que a sociedade desenvolve, né, cada um com a sua cultura, porque todo país e nação, como eu falei, tem a cultura, nos fazem ser conhecidos pelas regras, pelas normas, pela arte, pela dança, pela literatura, pela música, né? Então tudo isso vai formando ali uma cultura. O Brasil, por exemplo, é um país riquíssimo em cultura. Por quê? Porque há uma mistura, né? Há uma variedade muito grande de etnias no Brasil. Há uma miscigenação de povos muito grande. Nós somos influenciados por índios, por portugueses, nós somos influenciados pela cultura africana, nós somos influenciados pela cultura italiana, alemã. Então são muitos países ou nações que vieram para o Brasil, trouxeram a sua cultura e houve ali uma miscigenação, uma mistura cultural muito grande. Então o país, o Brasil, é conhecido por sua miscigenação cultural devido a essas influências que nós temos de outras sociedades. Então isso é muito importante nós termos noção que a cultura vai sendo formada desta maneira, pela população, pelas pessoas, para um melhor convívio social, para um melhor convívio familiar. Só que nós temos que ter em mente que toda cultura, como eu disse, ela é formada pelo ser humano. Só que o ser humano, ele tem um problema muito grave, né? Que é o quê? Que é a sua natureza de pecado. Então, toda a sociedade é formada, toda a cultura social é formada pelo ser humano, só que o ser humano ele tem na sua natureza o pecado. E isso é um problema, porque nenhuma cultura de nenhum país ela é totalmente inocente. Tem o lado bom da cultura, das coisas que são criadas para viver em sociedade, porém também tem o lado ruim. E esse lado ruim, ele é desenvolvido por causa da natureza de pecado do ser humano. Há um texto lá em Levítico, capítulo 20, verso 23, que diz assim, eu anotei aqui, não sigam os costumes, Deus dizendo para o povo de Israel, não sigam costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Então o que Deus está falando aqui para o povo de Israel é o seguinte, olha, eu não quero que vocês sigam a cultura dos povos vizinhos, até porque eu vou expulsar ele da presença de vocês. Porque o que esses povos estão fazendo, a cultura desses povos, traz repugnância ou causa repugnância a Deus. Ou seja, Deus não aceita as práticas dessa sociedade que estavam ali vizinhos do povo de Israel. Agora, o que esses homens faziam? Né? Qual era a cultura dessa sociedade vizinha ao povo de Israel que causava esta repugnância em Deus? Ou seja, Deus não aceitava. Se você ler o capítulo 20 de Levítico, você vai ter a clara noção ali que Deus está falando. Por exemplo, a cultura da vizinhança era oferecer sacrifícios ao Deus que eles consideravam, ao Deus Maloque. E como eram esses sacrifícios? Ofereciam crianças para morrerem, sacrificavam crianças para oferecer para esse Deus Maloque, para cessar a ira desse Deus Maloque. Então isso estava influenciando o povo de Israel. E Deus está dizendo que não aceita esse tipo de coisa. Uma outra coisa que era da cultura dos povos vizinhos de Israel é que eles consultavam
pessoas espíritas, né? Consultavam ali pessoas que conversavam com espíritos, médiums. Então Deus estava dizendo, olha, não faça esse tipo de consulta. Não consulte os médiuns, não consulte espíritas, né? Até porque isso não tem valor, não existe, ou são práticas demoníacas. Então, Deus estava dizendo, olha, não adquiram esses costumes, né? Costume do sacrifício a outros deuses, costumes de consultar espírito ou consultar médios. Então, esse tipo de cultura me causa repugnância. Por quê? Porque é pecado. E tudo isso foi feito por causa da natureza de pecado do ser humano. E tinha outras coisas. Por exemplo, era comum o adultério, era comum relação sexual com parentes próximos. Então Deus estava dizendo o seguinte, olha, tudo isso daí me causa repugnância. Tudo isso daí não faz parte da minha lei que é santa. Então Deus está dizendo, olha, deixe isso. Não sigam esses costumes. Então, nós entendemos que toda cultura, toda sociedade, ela está influenciada pela natureza de pecado do homem. E isso é um problema muito grave. Então, nós chegamos à conclusão aqui que em toda a sociedade há costumes, a cultura está inserida. Só que essa cultura e esses costumes, não todos, mas muitos deles ofendem a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, o apóstolo Paulo dá o seguinte conselho para a igreja: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o apóstolo Paulo está mostrando ali que a influência de pessoas que não servem a Deus, ela tem o poder de corromper os nossos costumes e a nossa boa cultura que nós adquirimos. Então, meus irmãos, é muito importante, nesse primeiro tópico da nossa lição, e o primeiro tópico da nossa lição ele vai dar uma definição para nós do que é cultura, né? Então, nós falamos aqui um pouquinho do que é cultura, e esse primeiro tópico ele vai falar sobre a definição de cultura, a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. E o que nós podemos concluir disso tudo, desse primeiro tópico, é que existem costumes que ofendem a Deus, costumes ofensivos. Então Deus nos dá conselhos para nós nos preocuparmos e estarmos atentos se a cultura ela não está nos influenciando para o pecado. Então, nesse primeiro tópico, nós chegamos à conclusão que o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus é um Deus que não compactua com o pecado. Então, a lei de Deus, meus irmãos, Deus vai mostrar para nós que ela está acima da cultura formada pela sociedade. A lei de Deus, ela é superior a qualquer cultura que uma sociedade desenvolveu. Não importa o local, não importa a geografia, aonde está inserida esse modelo cultural de convivência, não importa. A lei de Deus, ela está acima. Por quê? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas. Inclusive, Deus é o criador do ser humano. Então, como Deus, ele sabe o que é melhor, porque foi ele que criou, a sua lei, ela vem para moldar a cultura e para moldar a sociedade. E ela vem para nos mostrar qual é a melhor maneira de viver em sociedade. Então, quando o homem se afasta de Deus, por causa do pecado, por causa da sua natureza de pecado, tudo aquilo que ele desenvolve com a raiz na sua natureza de pecado, ele choca com a lei de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro tópico é que a lei de Deus, ela é perfeita, ela é santa. Então, ela é capaz de transformar e mudar qualquer cultura de qualquer nação e mudar a vida de uma família ou de uma sociedade. Porque a lei de Deus, ela é perfeita, ela é
poderosa para isso, ela é santa. Então, por esse motivo, ela transforma qualquer cultura que está ali, a raiz da natureza de pecado do ser humano. Então, o ser humano, ele se desenvolveu como sociedade baseado na sua natureza de pecado, porque o ser humano se afastou de Deus, né? Muitos se afastaram de Deus. As nações se afastam de Deus. Na maioria dos países, eles pregam a laicidade, ou seja, um país laico. Eles não envolvem a religião, não envolvem os pensamentos religiosos. São nações que são formadas sem a influência dos pensamentos religiosos. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque a sociedade vai se afastando de Deus. E é claro aqui que eu estou falando do Deus verdadeiro, né? Do verdadeiro Deus, que é poderoso, que é santo, que tem a lei perfeita, que é o Deus criador dos céus e da terra. Então, o ser humano, com a sua natureza de pecado, se afastou de Deus e muitas culturas foram desenvolvidas por pessoas que estão longe de Deus. Então, por esse motivo, nós chegamos à conclusão que não existe nações inocentes. É preciso que Deus precisa ser inserido nessa cultura, nessa sociedade, para que ela possa ser transformada. Então, Deus é santo e, através da sua ação, pode transformar pessoas e nações. Somente Deus tem o poder de mudar uma nação para melhor. Somente Deus tem o poder de trazer uma cultura de vivência melhor para o ser humano. Salomão chegou à conclusão, lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 29, ele diz assim: assim cheguei a esta conclusão. Olha a conclusão de Salomão. Deus fez o homem justo, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Por que disso? Por causa da natureza de pecado. Deus fez tudo perfeito, mas por causa da natureza de pecado, nós corrompemos muito daquilo que Deus criou. Então, mediante a essa realidade, olha, a cultura existe, a cultura é formada por seres humanos, porém a cultura, ela não é inocente. A cultura foi corrompida por causa da natureza de pecado. E o que nós precisamos? Nós precisamos de um Deus santo inserido nessa cultura para que as práticas, para que a literatura, para que a arte, para que a dança, para que a música, elas possam, ao invés de destruir o ser humano no pecado, elas possam edificar o ser humano e trazer ele para perto de Deus. Então, o ponto 2 da nossa revista, ele diz assim: uma cultura dominada pela iniquidade. Então, o ponto 2, ele tem o objetivo de mostrar que a nossa cultura, ela está dominada por pensamentos iníquos, né? A iniquidade faz parte da cultura. E isso em todas as culturas, não é só no Brasil, é em todas as culturas. A iniquidade faz parte por causa dessa natureza de pecado do homem. Então nós podemos usar como exemplo aqui, e a revista traz, a cultura do homicídio. O que é isso? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vamos ver que essa cultura de não valorizar a vida está tentando entrar na sociedade, e em algumas sociedades já entrou, e algumas sociedades vivem como se fosse normal, por exemplo, o aborto. É uma cultura onde tira a vida. E muita sociedade, muitas nações hoje entendem que o aborto é uma prática normal, está na escolha da mulher. Só que isso é ceifar a vida de uma criança. A diferença de uma criança e de um feto que está ali no ventre da mãe, a diferença desse feto para uma pessoa que já nasceu é tempo e desenvolvimento. Mas os dois são vidas, e vidas dadas por Deus. Então o aborto, ele tira a vida. E tem muitas nações, muitas sociedades que já têm em sua lei a liberação do aborto. Um outro exemplo que eu poderia usar aqui é a eutanásia. Muitos lugares já têm a eutanásia como uma coisa normal e está inserida inclusive na lei dessa sociedade.
Então nós vivemos tempos, e isso está acontecendo no Brasil, que muitos institutos governamentais, por exemplo, defendem quem rouba, defendem quem estupra, defendem quem assalta. Por quê? Porque usam a desculpa que o indivíduo nasceu numa sociedade sem oportunidade, nasceu numa sociedade onde a pobreza estava instaurada, onde não havia oportunidade. Então, se não há oportunidade, ele busca meios de sobrevivência. Então, tudo isso são culturas que estão sendo inseridas, estão sendo vividas. Por exemplo, inclusive no Brasil, estão pregando esta cultura, né? A sociedade está querendo, muitos, não todos, é claro, inserir essa cultura aonde roubo, estupro, assassinato é porque foi feito por pessoas sem oportunidade. Então ali tem uma desculpa para se praticar coisas tão terríveis e nós entendemos aqui que é por causa da natureza de pecado do ser humano. Então, a cultura do homicídio, como está inserida aqui na nossa lição, infelizmente está inserida em muitas sociedades. Cultura, por exemplo, do erotismo, como a revista fala aqui. É muito fácil de perceber isso quando nós olhamos um exemplo no Brasil. Nós olhamos algumas músicas, né? Principalmente ali no funk, que ela traz a cultura do erotismo, aonde homens e mulheres usam o corpo de forma erótica, né, para demonstrar ou para trazer ali uma arte cultural dentro da música. Mas quando nós observamos friamente, calculamos ali friamente, nós vamos ver que é uma cultura do erotismo, né? Onde o corpo é colocado em evidência, o corpo nu, ele é de uma forma bem ali grotesca, ele é colocado para a sociedade como uma coisa normal, como uma coisa que faz parte da cultura. Então esse conceito de erotismo, ele está muito inserido nas sociedades hoje. Você não assiste um filme sem conteúdo erótico, você não vê as televisões hoje em horários nobres, né, despejam ali sobre as famílias um conteúdo erótico, normatizando como se fosse parte da cultura, de uma vivência cultural, mas nós entendemos que tudo isso é feito por causa da natureza de pecado do ser humano. É uma natureza sem controle, é uma natureza que quer viver somente os prazeres da carne. A revista fala também do consumo irrefreado, a cultura do consumo irrefreado. Isso nós estamos vendo no mundo todo. Drogas, bebida alcoólica, né? Pornografia, sexo sem os padrões divinos, dinheiro, consumismo. Então nós estamos vivendo uma sociedade ansiosa por viver um consumo irrefreado. Tudo isso por causa da natureza do homem, da natureza do ser humano. Então o ponto 2 da nossa lição, ele vem nos mostrar que nós estamos inseridos numa sociedade que vive a sua cultura, o seu costume, em muitas áreas, baseado na iniquidade do ser humano. E qual que é a solução para tudo isso aí? Quando nós vamos para o ponto 3 da nossa revista, diz o seguinte: o evangelho que transforma a cultura. Olha que coisa interessante. O evangelho, como eu disse, a palavra de Deus está acima da cultura, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer cultura. Então a palavra de Deus, ela se encaixa em todas as culturas. Não importa a língua que seja falada, não importa a geografia em que esteja inserida, não importa a cultura do povo, o pensamento do povo, a arte do povo, a literatura do povo inserido, não importa a cultura organizacional da sociedade, a palavra de Deus, ela se encaixa. Porque a palavra de Deus, ela é acultural, ela está acima, ela é mais poderosa do que toda a cultura. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de se encaixar em qualquer cultura, se encaixar para transformar e se encaixar para mudar. Então o evangelho de Jesus Cristo, se nós pegarmos o exemplo do próprio Cristo, Cristo quando nasceu,
ele estava ali vivendo sobre a forte influência de 3 grandes culturas: a judaica, a cultura romana e a cultura grega. Então tudo isso fez parte ali do convívio social de Jesus Cristo, da prática do dia a dia, das normas da sociedade, a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Então tudo isso daí influenciou a vida de Jesus. Mas Jesus não foi influenciado por essa cultura. Jesus usou o Evangelho para mudar essa cultura e transformar essa cultura. Então, como nós influenciamos uma cultura de erotismo, como nós influenciamos uma cultura do homicídio, como nós influenciamos uma cultura de consumismo irrefreado através do Evangelho? O Evangelho é o remédio, porque a palavra de Deus tem poder de mudar e de transformar a cultura. Quando nós vamos para o livro de Atos, quando nós lemos as cartas apostólicas, né, as cartas paulinas, nós vamos ver que, através do Evangelho, eles mudaram muitas culturas, mudaram a sociedade. Quando você lê, por exemplo, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que era uma igreja muito influenciada pela cultura daquele local, a cultura romana, a cultura grega, estava inserida naquela cidade. Porém, através do Evangelho, o apóstolo Paulo resgatou muitas almas. Mesmo Corinto tendo muitos problemas, a igreja de Corinto tendo muitos problemas, principalmente com relação aos dons, fato é que Paulo agrega ali muitas almas daquela cidade e tira deles, ou tenta tirar deles através do Evangelho, né? Porque o Evangelho tem poder para isso, tenta tirar deles aquela cultura dominada pelo pecado. Então, como nós vamos mudar a nossa cultura hoje? Como você jovem, como você pai, como você mãe, como você que está inserido, porque se você está vivo, você está inserido em uma cultura. E infelizmente as culturas não são inocentes. As culturas estão dominadas pelo pecado. Como influenciar essas culturas? Através da evangelização, através do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para mudar a sociedade. Então, o Evangelho, ele transforma a cultura. O Evangelho, ele tem o poder de melhorar a vida das pessoas, de edificar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, porque o Evangelho, ele é poderoso para isso. A conclusão da nossa lição, ela diz o seguinte: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana, porque está falando aqui do pecado. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério as promessas de Atos capítulo 1, verso 8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz do maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. E a ordem de Cristo é a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Então, que nós possamos ser ferramenta transformadora de culturas dominadas por um pecado, porque esse pecado está inserido na natureza do ser humano. Então, que Cristo possa nos ajudar, que Cristo possa nos abençoar e que esta aula possa ter alguma influência aí na tua vida e que através desse simples pensamento que nós inserimos aqui, falamos aqui, discutimos aqui, você possa aí abençoar vidas, que você possa transformar vidas através do Evangelho. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui através do canal do pastor Edivaldo Bueno e, se Deus permitir, numa próxima oportunidade estaremos juntos falando dessa tão gloriosa que é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.